Então, vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos na nossa terceira aula do Panorama Bíblico, do módulo 1, tá, de 2026, são 2 módulos que nós iremos fazer. Primeiro módulo, Antigo Testamento, segundo módulo, Novo Testamento, tá certo? Então, a primeira coisa que, se você tiver a sua Bíblia, é até melhor para você ficar acompanhando, tá bom? Nós vamos ver esse comecinho, que é o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Então, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, e a primeira parte vai de Gênesis 1 a Gênesis 11, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa divisão, o que nós vamos ver nessa aula, nós vamos estar focados em olhar para a criação, olhar para a queda, olhar para o dilúvio e para Babel, a Torre de Babel. Babel, essa é uma divisão que nós, não os estudiosos, nós estamos fazendo para mostrar o que é que vai ser falado nessa aula de hoje, tá bom? Então, qual é o objetivo dessa aula? É examinar esses textos, Gênesis 1 a 11, tá? E olhar quais são os seus contextos literários, históricos, examinar quais são os grandes temas que estão incluídos capítulos de Gênesis, nesses primeiros capítulos, e as implicações teológicas que nós vamos ter, né? Que é criação, pecado, juízo e graça como tema central dessa narrativa, tá bem? Então, vamos lá. A estrutura do livro de Gênesis. Gênesis, o nome já está dizendo, ele é o livro dos começos. Gênesis significa começo. Então, quais são os começos que nós vamos ver nesse livro? Gênesis 1, o começo do mundo e da raça humana. Você já vê isso ali, Gênesis 1, e com um pouco mais de detalhe, Gênesis 2. Gênesis 2, nós vamos ver o começo da família. Gênesis 3, o começo do pecado. Gênesis 4, o começo das cidades e da tecnologia. E Gênesis 12, o começo de Israel. Então, esse livro, ele é estruturado em 2 grandes partes, 2 grandes volumes, de Gênesis 1 a 11 e de Gênesis 12 a 50. Gênesis 1 a 11, você vai ver a história de Deus com o mundo inteiro. Ele não se detém, apesar de existir personagens chaves, ele não se detém à história das pessoas. Mas quando você vai para Gênesis 12 a Gênesis 50, sim, é uma narrativa a respeito de personagens centrais. Então começa a história de Deus com a de um homem, Abrão e a sua descendência, e o início do povo de Deus, que é chamado o povo de Israel, tá bom? Gênesis 1 a 11, para ficar bem fixo na sua cabeça, a história de Deus com o mundo inteiro. Gênesis 12 a 50, a história de Deus com um homem e a sua descendência. A história de Deus com Abraão e a sua descendência. Existe um conflito central que é apresentado nesses primeiros capítulos, tá bom? Que é a obediência versus a rebelião. Essa tensão, ela percorre toda a narrativa. O ser humano confiará em Deus ou buscará a sua própria autonomia, né? A sua autonomia. Então, esse conflito você vai ver todo o tempo acontecendo nesses capítulos, tá bom? Informações gerais sobre Gênesis. Quem foi o autor? Quem escreveu Gênesis? Moisés, por tradição judaica e cristã, escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Obviamente, nós falamos sobre isso na aula passada, ou foi na primeira aula, não me recordo, que as histórias bíblicas, a princípio, elas foram sendo passadas de geração em geração por tradição oral, mas a tradição cristã fala que na hora de escrever, quando chega na fase da escrita, o responsável por escrever a revelação de Deus foi Moisés. A data, aproximadamente 1440 anos antes de Cristo, durante o período do Êxodo e da peregrinação no deserto, e os destinatários foi o povo de Israel, recém-saído do Egito, precisando conhecer as suas origens e a sua identidade. O significado do nome, do grego Gênesis, significa aquilo que nós falamos, começo, origem. Em hebraico, significa no princípio. Tá bom? É importante você saber
a título de conhecimento, que existem outros relatos de criação no mundo antigo, tá bom? Então, nós temos o relato da criação no livro que hoje nós chamamos de Bíblia, né? Antes, Escrituras Sagradas, era assim que Jesus se referia ao Antigo Testamento, Escrituras Sagradas, mas também as outras civilizações tinham os seus próprios relatos a respeito da criação. Você observe aí, eu fiz uma tabela, não vou falar sobre isso, mas você vai ter acesso a esse material. E se você estiver assistindo depois no YouTube e não está no nosso grupo, eu vou deixar na descrição o grupo para você entrar no grupo de WhatsApp. Ali nós temos uma comunidade, ficamos mandando alguns materiais. E você vai vendo que existe na Babilônia, existe o seu próprio relato da criação, na Mesopotâmia existe o seu próprio relato também, no mundo egípcio também existe o seu relato. Alguém está com alguma dúvida? Eu vi um pessoal microfone, né? Eu vou pedir para vocês mutarem o microfone, tá? Para não sair nenhuma. Mas todos esses relatos da criação, eles têm uma diferença muito gritante em comparação ao relato bíblico. Qual é a principal diferença? É a natureza de Deus, tá? Nos outros relatos existem deuses, os deuses que criam o mundo e também tem relatos a respeito do dilúvio, por exemplo, e são deuses caprichosos, deuses que entram em conflito entre eles, entram em conflito com a humanidade, mas apenas na Bíblia. Nós vemos o mundo sendo criado por Deus e o homem sendo criado à imagem de Deus. Somente no relato bíblico que nós temos um Deus que é único, um Deus que é soberano, um Deus que é bom, que ele não está irado, mas que tudo que ele faz é fruto da sua bondade, também da sua justiça. E um Deus que é relacional, um Deus que cria o homem, mas se relaciona com esse homem. A criação e a sua natureza, nós podemos ver em Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1 nós temos a visão geral, Gênesis 2 nós temos uma visão mais detalhada. Gênesis 1 apresenta a criação em estrutura literária simétrica. Nós vamos ver isso em outro slide, tá certo? Então, quando você vê os relatos do dia 1 ao dia 3, eles correspondem aos relatos que acontecem nos dias 4 até o dia 6. E no dia 3 e no dia 6 é o clímax da criação. No dia 3 é a terra seca se tornando habitável, e no dia 6 o clímax é a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, tá certo? Existem fórmulas fixas, descrições literárias que elas vão se repetindo, certo? Como a cada dia que Deus cria algo, ele diz, e disse Deus, e viu Deus que era bom. Na hora de criar, Deus fala algo através da sua palavra criadora, criativa, e viu Deus que era bom após ele ter criado algo. Em Gênesis 2, nós temos uma visão um pouco mais detalhada. Ela completa o capítulo 1 com um foco mais relacional. Descreve o Jardim do Éden com detalhes geográficos e retrata a criação do primeiro casal, tá certo? Então, veja bem, o ser humano tem a descrição do ser humano ali sendo criado em Gênesis 1, mas em Gênesis 2 aí já vai dar o nome do primeiro homem, da primeira mulher, e vai ali tendo uma descrição mais detalhada, tá bom? Veja bem, uma das coisas que os estudiosos, e existem diversas correntes entre os estudiosos sobre como Deus criou todas as coisas. Ele criou a partir de uma matéria pré-existente, ou ele criou todas as coisas do nada. Nós entendemos que Deus criou o universo
do nada, sem matéria pré-existente. Por quê? Porque nós temos outros textos bíblicos que falam sobre, que é o exemplo de Salmo 33, 6 e de Hebreus 11, 3. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Isso é o que fica implícito em Hebreus 11. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai anotando aí e a gente responde no final, tá? O nome dessa expressão é creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo. Deus cria do nada. Do nada são criadas todas as coisas. Observe que existe aí um único Deus soberano, criando todas as coisas. Isso é monoteísmo, um único Deus, que é um conceito revolucionário para esse mundo antigo. Um mundo antigo onde existiam diversos deuses, imperava o politeísmo. E Imago Dei é outra expressão que você vai ver, que a humanidade ela é criada à imagem de Deus. A humanidade ela é o clímax da criação. Por quê? Porque nenhuma outra coisa criada recebeu a imagem de Deus, apenas o homem. Gênesis 1, os verbos da criação. O hebraico revela 3 ações distintas de Deus. Quando diz Deus criou, que para nós é traduzido como criar, o verbo criar, no hebraico ele é mais específico. Quando ele cria, em Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra, esse verbo criar é bará. O verbo criar implica dizer que Deus criou sem depender de matéria pré-existente. Deus criou do nada. Então, para a gente, todos esses 3 exemplos que nós vamos dar é traduzido como criar, mas no hebraico é diferente, significa coisas diferentes. Por exemplo, Gênesis 1, 26, eu estou vindo de trás para frente, tá? Porque também é como é lido as palavras do hebraico, de trás para frente. Então, eu falei aqui o último retângulozinho, o último retângulo, agora eu estou no retângulo do meio. Quando nós vimos o verbo, né, criar, façamos o homem a nossa imagem, Gênesis 1, 26, esse verbo é assar, criar, fabricar e moldar a partir de algo existente. Pode ser aplicado tanto a Deus quanto aos humanos. E quando nós vemos, e formou o Senhor, Deus, o homem, do pó da terra, né? A ideia é de modelar, de formar como um oleiro, surge um ato de modelagem artesanal. Yatsá, o verbo é yatsá. Então, nós temos o verbo criar, formar, moldar, né? Aí, para nós, mas no hebraico é bará, assá e yatsá, tá bom? A sequência dos 7 dias de criação. 7 dias de criação. Então, nós vemos no dia 1, luz e trevas, a separação do dia e da noite. No dia 2, firmamento, separação das águas, formação do céu. No dia 3, terra seca, mares e vegetação. No dia 4, sol, lua e estrelas. É o ciclo do tempo. Dia 5, animais marinhos e aves. Dia 6, animais terrestres e o ser humano. E dia 7, Deus descansa e santifica o 7º dia. Lembra que eu falei que a estrutura literária ela era simétrica? Nós falamos isso há alguns slides anteriores. Olha só, aqui está dando para você visualizar melhor. Os dias 1 e 3 correspondem aos dias 4 e 6. Os dias 3 e 6 sendo o clímax, tá certo? Vamos lá. No dia 1, separação em blocos, tá? De 1 a 3 e de 4 a 6. No dia 1, você vê o dia e a noite sendo criado, e no dia 4, que é o correspondente ao dia 1,
os luzeiros sendo criados. No dia 2, o firmamento tem a separação das águas e a formação dos céus. E no dia 5, essa água que é separada e a formação dos céus é criado os animais que vão habitar isso que foi criado no dia 2. E no dia 3, terra seca, mares e vegetação, você vai ver os animais terrestres que vão habitar essa terra seca, mares e vegetação, e o ser humano sendo criado. Ficou claro? Acho que sim, né? Vamos passar para o próximo. O que Gênesis 1 está realmente respondendo? O propósito do relato da criação. O que o texto não se propõe a responder. Quando exatamente ocorreu a criação? Nós vamos ver que existe diferentes entendimentos a respeito da criação. Esses dias, dia 2, dia 3, são sequenciais? Significam dias literais, dias de 24 horas? Existem teorias que são diferentes, mas o texto não se propõe a responder isso. Quanto tempo levou cada etapa? Quais processos científicos foram utilizados? Como se formaram as espécies biologicamente falando? Agora, o que o texto responde com clareza? Quem criou? Isso é respondido. Deus, soberano, pessoal, intencional. O que foi criado? Tudo. O universo inteiro, sem exceção. Como foi criado? Pela palavra. E disse Deus, e assim foi. Qual o valor? Bom. E viu Deus que era bom. Isso foi repetido 7 vezes. Quem é o ser humano? O ser humano é a imagem de Deus, portador de dignidade única. Gênesis é uma declaração teológica, antes de ser uma descrição técnica. É muito melhor e mais assertivo você ler Gênesis por uma narrativa teológica do que propriamente uma descrição técnica do Criador soberano ao Deus relacional. Eu vou passar por esse slide rapidamente, porque nós já fomos aí praticamente 30 minutos, e nós temos apenas mais 30 minutos, e é um pouco longo essa aula de hoje, tá bom? Em Gênesis 1, nós vemos a expressão nome de Deus sendo descrito de forma mais reduzida do que Gênesis 2. Gênesis 1, o nome utilizado no relato da criação dá uma ênfase no poder absoluto, Deus como criador do universo, como autoridade soberana sobre tudo que existe. E existe uma distância majestosa entre este Deus e a sua criação. É o Deus que fala e tudo se faz. Em Gênesis 2, o nome introduzido no relato do jardim é um nome mais pessoal, mais relacional de Deus. Yahvé Elohim. Deus, ele se aproxima, ele forma, ele sopra, ele planta, ele conversa, e ele tem, sobretudo, uma intimidade. O Deus que molda o homem com as próprias mãos. E formou Yahvé Elohim, o homem do pó da terra. A criação revela não apenas o poder de Deus, mas o seu desejo de relacionamento. É maravilhoso você estudar a Bíblia e ter conhecimento e saber muitos detalhes, mas ainda que você não seja um estudioso da Bíblia de maneira muito detalhista ou muito indo para os verbos no original, as palavras no original, e você, mesmo que você não seja um defensor de determinada teoria em prol de outra teoria, o que precisa ficar claro na revelação da palavra de Deus é esse desejo que Deus tem de, apesar de ser um Deus soberano e criador de todo o universo, ele tem um desejo de relacionamento com o homem. O mesmo Deus que cria o universo, ele quer caminhar com o homem no jardim. E toda a história bíblica nós vamos ver que Deus, apesar de nós, nunca desistiu
do ser humano. Trabalho e descanso como padrão divino. Isso daí é o que pega todo trabalhador, inclusive todo imigrante, na verdade. O ritmo da criação e suas implicações, gente, isso fica tão claro, tão claro. O que a estrutura dos 7 dias revela? A primeira coisa que revela é ordem na atividade divina. Cada dia tem propósito e sequência. Então, Deus é um Deus de ordem. Por isso que as coisas, ainda que estejam sobre hoje o nosso comando, nós que somos pessoas falhas, precisamos sempre estar nos esmerando para manter a ordem da nossa vida. Porque se queremos ter a bênção de Deus, se queremos que Deus ele esteja sendo refletido na nossa vida, nós precisamos ter ordem em tudo aquilo que a gente faz, ordem, excelência, porque essa é a expressão do propósito de Deus quando nós começamos a ler Gênesis e vemos como ele faz a criação. A intencionalidade no processo, nada é aleatório, nada é caótico. Aliás, quando Deus cria, ele põe um fim ao caos. Limite das ações. Até Deus parou e contemplou a sua obra. O descanso divino não indica cansaço. Deus não estava cansado. E por ele estar cansado, ele disse: não, eu vou tirar esse dia aqui de folga. Mas é a conclusão da obra, a satisfação na criação e estabelecimento de um padrão sagrado. Veja bem, isso é muito importante para a gente, tá? Essa satisfação. A satisfação ela está ligada ao contentamento. Será que nós trabalhamos sem parar? Porque, na verdade, nós não estamos contentes com aquilo que nós já temos. O nosso coração é ambicioso, ou muitas vezes nós que estabelecemos um ritmo para a nossa vida, nós, pela nossa ambição, nós queremos ter aquele estilo de vida, nós queremos morar naquele lugar, nós queremos proporcionar aquilo ali para a nossa família, que não necessariamente é o que nós realmente precisamos, e para isso nós estabelecemos um ritmo de vida enfadonho, do qual nós não conseguimos descansar. O 7º dia, ele é santificado, quando ele vai, inclusive, lá nos 10 mandamentos. É separado como sagrado. O padrão divino de trabalho e descanso é dado à humanidade como um modelo de vida. O ser humano não é chamado apenas para produzir, mas para descansar. O Shabá, como sinal de aliança e da confiança em Deus, o descanso é um ato de fé, confiar que Deus sustenta o que foi criado. Não só isso, mas ele também é chamado, não coloquei aqui, mas quero falar, ele também é chamado a contemplar, a descansar e a contemplar, e a estar satisfeito naquilo que ele faz. Os dias da criação, princípios, principais interpretações. Eu coloquei. Esse material está bem denso, tá, gente? Então eu estou com medo de não conseguir chegar até o final. Mas é bom para você saber que existem duas teorias, principais teorias da criação. Existe a teoria do dia literal, que é o criacionismo da Terra Jovem, e a teoria do dia época, criacionismo progressivo. Vamos lá. A teoria da Terra Jovem defende que os 6 dias foram literais. Deus fez, realmente, cada dia equivale a 24 horas, tá certo? Por que as pessoas creem nisso, né? Quem defende essa teoria baseia-se na frase: houve tarde e manhã, o primeiro dia. Enfatiza a leitura literal do texto, é sustentada por criacionistas que acreditam que o universo tem 6.000 a 10.000 anos. Qual é o ponto forte dessa teoria? Existe a coerência com a narrativa bíblica tradicional. E qual é o ponto fraco, né? Qual é o desafio? Conflito com evidências científicas sobre a idade da Terra. Então, existem na ciência, né, provas, evidências
de que a Terra foi criada há milhões de anos. Então, isso fica mais alinhado com a teoria do dia-época, que é o criacionismo progressivo. Interpreta os dias como longos períodos de tempo. Por quê? Porque no hebraico a palavra dia, que é yom, significa período indefinido. Sugere que Deus criou progressivamente ao longo de milhares ou milhões de anos. Então, Yom, ele tanto serve, a palavra hebraica dia, tanto serve para dizer dias mesmo, dias, o período de 24 horas, como períodos, como longos períodos. Então, baseado nisso, tem as duas interpretações. Qual é o ponto forte? A harmonia entre o relato bíblico e evidências geológicas, né? Pedras que já foram estudadas e viram que existe há milhares de anos. O desafio, a diferença na ordem dos eventos entre ciência e Gênesis. Mais uma vez, independente da teoria que você vai ficar mais alinhado, independente disso, independente da abordagem, todas as teorias afirmam Deus como Criador Supremo. A questão central é como interpretamos o tempo e o propósito do relato da criação. Então, não importa no que você creia, Deus criou todas as coisas com ordem. Não só com ordem, mas com propósito. Aí, eu fiz uma tabela para você, não vou ter tempo de falar sobre isso, mas uma comparação entre as duas principais posições. É importante você saber, para se você é um curioso e pesquisar depois, você vai ver que existem, em relação à criação do universo, a teoria da Terra Jovem e a teoria da Terra Antiga. E os dinossauros? Onde entram na Bíblia? Aí vai também de acordo com as teorias da Terra Jovem e da Terra Antiga. Também tem mais outra teoria, que é a teoria da lacuna, que nós vamos falar aqui um pouquinho, porque isso é interessante, tá bom? Mas o que a Bíblia realmente diz? A Bíblia fala sobre dinossauro ou fica essa lacuna? Porque nós compreendemos que aquilo que Deus não fala, não foi revelado na sua palavra, porque ele não quis que nós soubéssemos. Mas a questão é que existem fósseis, de dinossauro. E agora? A questão dos dinossauros é uma das mais frequentes quando se estuda a Gênesis. A resposta depende diretamente da posição adotada sobre a idade da Terra e a interpretação dos dias da criação. Vamos lá. Na teoria da Terra Jovem, como é que fica a questão dos dinossauros? Os dinossauros seriam criados no dia que foi criado os animais, junto com os outros animais terrestres. Viveram ao mesmo tempo que os seres humanos, 2 de cada espécie entraram na arca, possivelmente filhotes, foram extintos após o dilúvio por mudanças climáticas, caça e perda de habitat. Possível referência bíblica, você vai ver lá em Jó duas possíveis citações, né, descrições de dinossauros, tá bom? Na teoria da Terra Antiga, quem vai mais para essa teoria, quem é mais alinhado com essa teoria, os dinossauros existiram durante longos períodos antes da criação do ser humano. Eles foram extintos há 66 milhões de anos. Não coexistiram com os seres humanos. Os dias de Gênesis, nesse caso, são épocas. Lembre disso, na teoria da Terra Antiga, o dia não tem 24 horas, são longos períodos, certo? E os dinossauros pertencem às épocas anteriores ao dia 6. Então, os nomes, as descrições de dinossauro de Jó, no caso, não seriam referente aos dinossauros, tá? Seriam referentes a animais conhecidos, animais de grande porte, como o hipopótamo e crocodilo, tá bom? Então, Leviatã e Behemoth não seriam dinossauros, seriam, sim, animais de grande porte. E tem a teoria, gente, da lacuna. Existe uma teoria que diz que há um intervalo de tempo não especificado entre Gênesis 1, verso 1 e Gênesis 1, verso 2. A gente pode ver isso no grupo, tá? Tem algumas interpretações que diz,
No princípio, Deus criou os céus e a terra, não seria o começo da criação, mas seria como se fosse um título. E existe uma lacuna de tempo entre no princípio Deus criou os céus e a terra, aí aconteceu muito tempo, e aí depois a terra era sem forma e vazia. Então, nesse tempo, aí existiu uma catástrofe, porque Deus não faria uma terra sem forma e vazia para depois preencher essa terra. Então, Deus teria criado essa terra, Deus criou os céus e a terra, houve uma catástrofe, essa terra ficou sem forma e vazia, e ele começou a fazer, mais uma vez, colocar ordem ao caos. Existe essa teoria, que é a teoria da lacuna. E, caso você compreenda que essa é a teoria, os dinossauros teriam sido vivido e eles foram extintos nesse período pré-adâmico, em que a Terra ficou sem forma e vazia. Seria o resultado de uma catástrofe anterior, tá bom? Agora, o que é que a Bíblia realmente diz? A Bíblia não menciona dinossauros explicitamente. O foco de Gênesis é teológico, não paleontológico. Me peguei nessa palavra de paleontologia, né? A questão dos dinossauros é legítima, mas secundária é a mensagem central do texto. Cristãos de boa fé divergem, e isso é aceitável. Então, vai lá no Rodrigo Silva para olhar o que é que ele defende, tá certo? Ah, interessante, tá bom? Isso daqui, gente, nós podemos encontrar isso daí aqui no museu, tem um museu aqui, esqueci do nome do museu aqui, depois eu vou colocar para vocês. Tem, é isso daí também, é explicado lá em Kentucky, na Arca de Noé. Também tem o Museu da Criação e também tem o museu lá da Bíblia em Washington, que também fala um pouco sobre isso, tá bom? Vamos lá, implicações do Imago Dei e a palavra que resume a criação. Por que foi tão importante relatar, deixar bem frisado nos relatos bíblicos que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus? O primeiro ponto é dignidade e valor, para deixar claro que o ser humano possui dignidade inerente e valor único, diferente dos relatos mesopotâmicos. Lembra que nós vimos que tem o relato da criação, o relato da criação é do homem, onde a humanidade era força de trabalho escrava dos deuses. Em Gênesis, a humanidade é a joia da coroa da criação. Depois vai lá, volta naquela tabela e você vai ver que como os relatos da criação da Mesopotâmia, os relatos da criação lá no Egito, na Babilônia, eles dão uma ênfase que esse homem era um ser inferior no aspecto de ser um escravo dos deuses, tá bom? Relacionamento com Deus. Quando nós entendemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado para se relacionar com esse Deus, criados especificamente para se relacionar com Deus. A vida humana não é um fim em si mesma, vem acompanhada do privilégio único de comunhão com o Criador, capaz de receber e obedecer os seus mandamentos. E um domínio responsável. Adão e Eva eram representantes visíveis de Deus na criação, chamados a exercer domínio e dar continuidade à obra criadora, tornando a terra produtiva e habitada. É por isso que nós compreendemos que quando Deus fizer novos céus e nova terra, vai existir trabalho, normalmente, porque essa responsabilidade de governar a terra, ela foi dada ao ser humano, tá bom? E isso é expresso na vida, por exemplo, da igreja. Quando a igreja ela é relatada por Paulo como o corpo de Cristo, nós compreendemos que temos essa responsabilidade. A mente, a cabeça é Cristo e o corpo somos nós, a igreja. Nós temos agora, pelo Espírito Santo de Deus, essa capacidade e essa responsabilidade de governar a terra da maneira como Deus gostaria que nós fizéssemos, trazer o reino de Deus aqui para a terra.
A palavra que resume toda a criação é Tov, e essa palavra hebraica que significa boa. Deus se agrada de tudo que vê em sua criação, ordenada especialmente da humanidade. Gênesis 2. Meu Deus, eu tô bem atrasada, viu, Gênesis? Eu vou correr um pouco, pessoal, eu vou correr bem um pouquinho. A criação de Adão e Eva. Adão é formado do pó da terra e Atzá como um oleiro moldando barro. Eva é formada da costela de Adão, estabelecendo o casamento como instituição divina. Uma coisa que eu quero que vocês saibam é que Adão, tá? Essa palavra hebraica, ela tem dois significados. Ela pode significar, ela tem uma dualidade de significados. Ela significa tanto o nome do primeiro ser humano, do primeiro homem, como também é um termo coletivo para a humanidade. E isso daí é bom que nós saibamos, porque depois vai surgir uma indagação que vai ser tratada por entender que o nome Adão também é um termo coletivo que se refere a toda a humanidade, tá bom? O homem foi colocado no jardim do Éden, o Éden foi feito para o prazer do homem. O significado de Éden é esse: significa prazer, delícia, lugar de abundância, local idealizado para a convivência humana com Deus. O homem recebe liberdade e responsabilidade, cultivar e guardar o jardim. E aí há a menção de 4 rios: Pisson, Guion, Tigre e Eufrates. Veja bem, desses 4 nomes, 2 nomes são referências geográficas reais do Oriente Médio, da Mesopotâmia. Tigre e Eufrates, eles existem na atualidade. Pisson e Guion nós não sabemos, nós não temos referência nos dias pós-Éden, tá bom? Por isso, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Gênesis 2, 24, trata aí da primeira família que se forma. As 2 árvores no Éden, você vai ver que existe referência a 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas 2 árvores também existem divergências no que elas de fato significam. Elas não no que elas significam, perdão, mas se elas são, se é literal, se ela de fato está lá no jardim visível, ou se ela é um simbolismo, tá? Se ela é um simbolismo. No centro do jardim, 2 árvores revelam a estrutura do relacionamento entre Deus e o ser humano. Elas simbolizam limite, liberdade e relacionamento. Vamos lá. Árvore da vida, símbolo de comunhão contínua com Deus, um acesso livre, o ser humano podia comer dela, representa a vida em plena dependência de Deus. A árvore da vida, você vai ver em Apocalipse 22, essa mesma referência, tá bom? Deus restaurando aquilo que foi perdido. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é um limite moral estabelecido por Deus. Define que Deus, e não o ser humano, é o padrão do bem e do mal. Comer dela significava eu decido o que é certo por mim mesmo. Veja bem, o problema da tentação e do pecado era tornar-se o próprio árbitro da realidade independente de Deus. Então, a árvore da vida é uma dependência total de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal significa o poder que o ser humano tem de fazer a sua própria escolha, né? Deus não nos criou como uma marionete, fazendo apenas a sua vontade. Deus nos deu essa vontade de fazer as nossas próprias escolhas. Gênesis 3, a queda, o pecado entra no mundo. Gênesis 1 e 2, criação, trata da criação, e Gênesis 2 detalha mais sobre o relacionamento de Deus com o homem. 3, a queda, o pecado entra no mundo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, tomou do seu fruto e comeu. A tentação da serpente, o engano que foi em 3 etapas. Veja bem, a serpente, que é a representante do mal, também aqui existem divergências de entendimento. Era a serpente um animal? Era a serpente um simbolismo que representava o mal? Era a serpente Satanás? Existem 3 correntes.
Mas o que importa para nós sabermos é que, de fato, a serpente é uma referência de uma tentação, de um engano. Primeiro, a distorção da palavra de Deus. Deus realmente disse isso? Que você não podia comer de nenhuma das árvores, né? Todas. Não, não, você só não podia comer dessas daqui. Vamos lá. Insinuação sobre o caráter, negação das consequências. Certamente vocês não morrerão. O que Deus disse que eles iriam morrer se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês não morrerão. Insinuação sobre o caráter de Deus, vocês serão como Deus. A serpente fez Eva questionar a bondade e a confiabilidade de Deus. O que a serpente queria incutir na cabeça da Eva é que o que Deus não queria é que eles fossem como deuses. Queria que eles fossem um ser inferior. A transgressão, a escolha da autonomia humana contra Deus, desobediência ao mandamento divino. O pecado é essencialmente rebelião contra a palavra de Deus. Querer definir o bem e o mal por conta própria. Quais foram as consequências? Primeiro, a serpente tenta. Segundo, o ser humano cede. Terceiro, vem as consequências. Vergonha e separação entre homem e mulher. A ruptura do relacionamento com Deus. A expulsão do Éden. A maldição sobre a terra e sobre a humanidade. A entrada da morte no mundo. Apesar de nós vermos uma consequência tão grave, em Gênesis 3,15, nós já vemos aí o que nós chamamos de proto-evangelho, e nós vamos falar sobre isso ao longo de todo o panorama bíblico. É a primeira vez em que nós vemos o evangelho já sendo pregado e revelado nas escrituras bíblicas. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e ele te ferirá a cabeça. Aí nós já vemos a promessa messiânica da Bíblia. Aí já começa a expressar que viria alguém que derrubaria o mal, que esmagaria a cabeça de Satanás. Então, em toda o desenvolver a revelação progressiva da palavra de Deus, nós vamos ver essa promessa que aí foi feita de maneira bem primitiva mesmo. Vamos ver ela sendo estou perdendo a palavra em português. Ela vai sendo progressivamente revelada, é isso. Mas era outra palavra que estava em minha mente. Se eu me lembrar, eu digo para vocês. Como o pecado começa? A natureza da tentação em Gênesis 3. Por que é importante isso daqui? É apenas um quadro, tá? Porque esse mesmo padrão, ele se repete lá em Mateus 4, na tentação de Jesus no deserto, e se repete também nas nossas vidas. Primeiro, nós distorcemos a palavra de Deus, depois nós negamos a consequência, depois começamos a questionar o caráter de Deus, e isso daí você vai vendo também em outros textos bíblicos. Toda tentação, ela envolve redefinir Deus. Não é à toa que tantas pessoas falam sobre atualizar as escrituras, porque se você faz a verdade absoluta de Deus ser uma verdade relativa, é fácil que o homem negue as consequências do seu pecado, porque ele questiona o caráter de Deus e ele entende que ele mesmo é dono das suas próprias decisões e que nada vai acontecer com ele. Então, toda a tentação, ela envolve redefinir Deus, redefinir a verdade e redefinir o próprio eu.
Adão como representante da humanidade, por isso que eu falei que é importante você entender que Adão também significa o termo coletivo para a humanidade. O primeiro homem, toda a humanidade, o duplo significado de Adão, a queda como evento representativo. O que isso significa, gente? É que a queda, eu só não estou no quadro do meio, não é apenas um evento individual de uma pessoa. A pessoa fala assim, mas o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com Eva? Quer dizer que não faz o menor sentido, porque Eva peca e por conta do pecado de Eva, toda a humanidade paga por esse pecado. Será que isso é justo? A resposta que nós temos é que esse evento é um evento representativo, ou seja, se eu e você estivéssemos no lugar de Eva, nós faríamos a mesma coisa de Eva. Adão age em nome de todos e todos participam das consequências. Olha o que Romanos 5:12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. A doutrina do pecado original, todos nascem em estado de separação de Deus. Não é apenas que pecamos, é que somos pecadores por natureza. A condição humana não é um problema de comportamento, mas de natureza. Eu acho que tem depois, falando sobre o primeiro homem, peca, mas também por um homem, porque Deus é justo, por um homem, todos os homens, toda a humanidade tem a probabilidade de ser salva, que é através de Cristo. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas depois nós podemos ver isso. De Gênesis 4:6, nós vamos vendo a expansão do pecado. Após a queda, o pecado cresce e se aprofunda em cada geração, revelando a progressiva corrupção da humanidade. A partir desse evento que acontece em Gênesis 3, após isso é só desgraça. Né? Nós vemos o primeiro homicídio, Caim e Abel, levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Depois nós vimos a linhagem de Caim se desenvolvendo, apesar de tecnologia se desenvolver, apesar de cidades começarem a crescer, essa é a parte boa. Nós vimos também o crescimento da violência. Lameque, ele faz lá em Gênesis 4, na sua Bíblia está aí, e de 23 a 24, nós vemos que ele faz um cântico, que se chama o Cântico da Espada. Lameque, ele começa a se envaidecer, porque ele mata um homem, ele tem o poder de ser superior a outro homem, quando, na verdade, meus queridos, em momento nenhum, Deus quis que um homem governasse sobre o outro homem, mas que o homem governasse sobre toda a criação. Por causa do pecado, nós vivemos nessa guerra de poder. Inclusive, essa guerra, ela é vista lá em Gênesis 3, tá? Entre o próprio homem e a mulher. O homem e a mulher começam a entrar em uma disputa, Gênesis 6, capítulo 6, você vê os filhos de Deus, a corrupção se aprofunda, toda a inclinação do coração era má continuamente, está escrito no verso 5 isso, a humanidade atinge o ponto de não retorno moral, o juízo se aproxima, Deus se arrepende de ter criado o homem, decide purgar a terra pelo dilúvio, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Veja bem, quando nós vemos essa expressão, que para nós é traduzida dessa forma, Deus se arrepende, e você vai ver isso em outros capítulos, que Deus se arrepende, a ideia que nós temos é, bom, se Deus se arrepende, é porque ele foi pego de surpresa. Se ele foi pego de surpresa, ele não tem o controle, ele não é onisciente, ele não tem o controle da história nas mãos dele e na consciência dele. Mas a melhor leitura que você deve fazer quando você ouve essa palavra que Deus se arrepende é que Deus olha e ele entende a ação do ser humano e ele se entristece pelas escolhas que o ser humano faz. Ele se entristece. Essa é a melhor forma de você enxergar.
esse verbo aí, se arrepender. Ah, isso daqui eu vou deixar para depois, tá bom? Caim e Abel, adoração em caráter, porque Deus recebe, mas vou falar rapidamente, então. Porque Deus recebe, né, a oferta de Abel, e por que não recebe a de Caim? Se os dois fazem a oferta diante de Deus, né? E o problema não é o tipo da oferta, porque algumas teorias aí, né? Pessoas, eu já ouvi pregações que falam, não, porque um fez oferta de sangue, né? Deu um animal, aí então recebeu, e o outro fez uma oferta que não era de sangue. A questão não foi a oferta, a questão foi o ofertante. Deus olha para o coração antes de olhar para o presente. Então Deus rejeita a oferta de Caim, mas não abandona Caim. O adverte, o pecado está à porta e o seu desejo vai te dominar, mas tu deves dominá-lo. Deus oferece uma oportunidade de arrependimento, mas Caim a recusa. A verdadeira adoração não pode ser separada da vida. O que somos diante de Deus determina o que oferecemos a Ele, tá? Isso daí depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas não dá para falar muito agora porque a gente está bem. Ixi, temos um pouquinho de tempo só. O pecado e a sua progressão. Então, nós vimos aí o pecado, ele foi progredindo, falamos até os 6, né? Mas depois de 6, toda a inclinação do coração era má continuamente, lemos esse versículo, tá certo? E aí Deus envia o dilúvio, depois do dilúvio vem a família de Noé, peca da mesma forma, e o clímax da rebelião é uma rebelião coletiva, tá? No capítulo 11, né? Quando os homens decidem construir uma torre que chegue até os céus para que eles tenham os seus nomes famosos, ou seja, eles se juntam, eles se unem, mas não é para adorar a Deus, mas é para que eles se tornem famosos e para que fique revelada a sua autossuficiência. Olha o que nós conseguimos construir. E a exaltação humana. A resposta de Deus é confusão e dispersão. Nós vamos ver isso. Aí eu falei um pouquinho sobre o primeiro Adão, ao novo Adão, que é Cristo. Você vai ver lá em Romanos, principalmente no livro de Romanos, trata sobre isso. O primeiro representante que deu errado foi Adão. O primeiro representante que deu certo, né? Cristo. E olha que ele passou, Adão peca no jardim, perfeito, jardim de prazer, e Jesus tem que enfrentar todos os desafios da humanidade. O juízo pelo dilúvio, a corrupção total da humanidade justifica o juízo divino. Noé, um novo Adão, justo em meio à geração perversa. A construção da arca, ato de fé e obediência radical. O dilúvio como desfazimento da criação, as águas do caos retornam. Vamos lá, gente. Depois que Noé entra na arca, passa ali os seus 150 dias para que possa quando ele entra para quando ele sai, demora aí cerca de um ano, tá certo? Deus promete para Noé, quando ele sai da arca, que nunca mais vai destruir a terra com água, tá bom? Então, o íris, né, o arco-íris é um sinal eterno da aliança. Noé recebe o mandato de frutificar e multiplicar, que é o mesmo que foi dito para Adão. E tem a teologia do pacto. Deus toma a iniciativa de se comprometer com a humanidade. Ele diz que nunca mais ele vai destruir, né, a terra com água. Também tem o dilúvio de Noé, de semelhante forma, outros relatos também falam sobre o dilúvio. Aí tá, eu fiz uma comparação, eu fiz um quadro comparativo entre as narrativas do mundo antigo, tá bom? Com o dilúvio de Noé, que é relatado na Bíblia, para você ver. Você depois dá uma olhada. Eu vou passar essa daqui também, depois a gente fala sobre isso, genealogias como teologia. No capítulo 10, você vai ver o que se chama de a tabela das nações. Se você quiser abrir aí, você vai ver.
tá bom? Existe uma grande lista aí das genealogias. Cadê? Deixa eu abrir aqui a minha. Tá? A minha Bíblia está assim, a origem dos povos. Tá? A sua Bíblia pode estar de maneira diferente. Esse é o registro dos descendentes de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. E aí começa a falar sobre essa descendência, tá certo? Classifica as nações que existiram depois do dilúvio sobre essa perspectiva dos três filhos de Noé. A linhagem de Sem é reservada por último, porque é por meio dela que Deus começará a tratar o problema do pecado. É um primeiro vislumbre de esperança, porque a partir da descendência de Sem que vem Abraão, e de Abraão que vai vir Jesus, tá certo? Então, é como se nós pudéssemos entender que, assim como Deus escolheu um povo, Deus escolhe aqui sempre para ele. É uma escolha seletiva de Deus. E muitas vezes nós fazemos essa pergunta: por que ele, por que não outro, e por que não outro, e por que não outro? Porque assim Deus escolheu, soberania de Deus. E aí esses povos, eles se espalham e vão povoar a terra. Falar um pouquinho sobre Gênesis 11, a Torre de Babel, que demonstra orgulho e dispersão. É uma rebelião coletiva. A humanidade é unida com um propósito, mas contra Deus, seu desejo de autossuficiência. O juízo divino é uma ironia literária. Deus desce para ver a torre. Deus não precisa descer, certo? Deus vê todas as coisas. E ele faz como juízo a confusão das línguas. Foi ali, meus queridos, que Deus, né, colocou todos os idiomas diferentes e hoje nós estamos pelejando aí para aprender o inglês. Babel, a palavra Babel significa confusão e é um clímax da rebelião humana, tá? A teologia da diversidade. Diversidade. A origem das nações e das línguas diversas. Babel e Pentecostes, você vai ver, Novo Testamento, Atos 2, que existe uma relação. Enquanto aqui, né, eles se unem baseado na rebelião, em Pentecostes, eles se unem baseados, né, através do Espírito Santo de Deus. Em Babel, existe autonomia e exaltação própria. Em Pentecostes, existe a exaltação de Deus, não do ser humano. Em Babel, existe a confusão de línguas, como juízo divino. Em Pentecostes, existe a compreensão entre povos de línguas diferentes. Todos entendem no seu próprio idioma. Aqui, em Babel, existe a dispersão das nações pela terra. Em Pentecostes, existe a expansão da igreja por todas as nações. Em Babel, o ser humano tenta construir o seu próprio caminho até Deus. Em Pentecostes, Deus desce para habitar em seu povo através do Espírito Santo. O resultado de Babel é fragmentação, separação, incomunicabilidade. Em Pentecostes, o resultado é comunhão, missão e restauração. Se Babel é problema, Pentecostes é solução. Se Babel, o pecado dividiu, em Pentecostes, o Espírito começou a reunir o seu povo, tá bom? O que foi fragmentado pelo pecado começa a ser restaurado pelo Espírito. Implicações teológicas de Gênesis 1 a 11, nós estamos encerrando, que nós podemos entender. Soberania de Deus. Deus cria, governa e intervém na história humana. Ele não é um Deus distante, ele é o Senhor, ativo da criação e da história. O pecado e suas consequências. A queda do homem trouxe distanciamento de Deus, sofrimento e morte. O padrão se repete. Adão, Caim, o dilúvio, Babel, o homem continua falhando.
Juízo e graça, nós podemos ver a graça de Deus também, porque achamos que a graça é apenas no Novo Testamento. Embora Deus julgue a humanidade, ele também mostra graça. Veste Adão e Eva, protege Caim, salva Noé, preserva a linhagem de Sem. Eu não falei sobre isso, tá? Mas Caim, ele expulsa, né? Ele diz que Caim vai ser errante, vai ser nômade, mas ele põe um sinal em Caim para que Caim não seja morto, tá bom? Para que Caim não seja alvo também de homicídio. Salva Noé, preserva a linhagem de Sem. Juízo e graça caminham junto. E a diversidade das nações. Deus é o responsável pela origem das diversas culturas e povos. A dispersão não é abandono, é providência que prepara terreno para a redenção universal. O problema do pecado, em Gênesis 3 a 11, encontra a solução definitiva em Jesus Cristo, o segundo Adão. Cristo é definido como o segundo Adão em Romanos capítulo 5, dos versos 12 a 21. Então, a conclusão teológica que nós temos é que nós vamos do paraíso à dispersão, mas termina com uma nota de esperança que aponta para além de si mesmo. Veja bem, nós acabamos de falar, criação, queda, corrupção, julgamento, mas esperança. Deus sempre vai preservar o homem. Padrão da história, Deus dá, o homem recebe. Ciclo do pecado, a graça que persiste. O que nós podemos ver em todos os textos que nós lemos, Deus como Criador, soberano de todas as coisas, a dignidade do ser humano criado à imagem de Deus, a queda e progressiva corrupção da humanidade pelo pecado, mas a graça que persiste. Com muita correria, atropelando até as palavras aí, nós conseguimos acabar. Deixa eu. Pessoal que vai assistir depois, tá bom? Se você não participa do nosso grupo, eu vou deixar na descrição para você participar, tá certo? Qualquer dúvida pode mandar, qualquer comentário, qualquer falha aí que tenha tido na comunicação. Foi tão apressado, né? Eu vou buscar fazer menos slides para a gente ter um pouco mais de tempo. Porque eu corri, gente, porque a minha proposta é fazer essa aula em 1 hora, tá bom? Deus abençoe cada um. Agora eu venho para vocês, tá certo? Deixa eu fechar aqui.